Esse aqui é o Classe A200 Sedan e ele tinha tudo para ser o seu carro de entrada no mundo premium, mas aí veio o dólar e a pandemia e jogou essa oportunidade para longe para muita gente. Nesse vídeo aqui eu vou explicar por que isso aconteceu e também vou explicar por que mesmo sendo da família de entrada da marca, ele faz questão de ser um legítimo Mercedes na cabine. Tá, revestimento de couro, você tem um painel inteiro que é macio ao toque, aqui na lateral da porta também, com couro e costura aqui na lateral também, enfim, é tudo muito chique e elegante aqui dentro. Mas não faz tanta questão assim de ser um puro Mercedes no motor. No futuro, os proprietários de um Renault Duster vão poder falar que eles têm um motor Mercedes, mas hoje, quem tem um A200 vai poder falar que ele tem um motor Renault, embora eu ache que esse segundo caso seja mais improvável. E também vou falar por que ele é uma referência em tecnologia hoje em dia. Bom, chegou a hora da gente falar dessas duas telas digitais aqui que mereceriam um vídeo inteiro exclusivo só para elas, só para mostrar tudo que elas têm a oferecer. Então já vai deixando aqui o seu like nesse vídeo e também aproveita esse tempinho aqui até a vinheta para você apertar nesse botãozinho vermelho e se inscrever já no canal da KBB Brasil, porque sempre tem vídeo novo aqui para você. Essa versão do A200 Sedan que você vai ver aqui nesse vídeo é a intermediária Advance. E ela, em janeiro desse ano, no modelo 2019 ainda dele, custava R$ 169.900. Aí em fevereiro veio o modelo 2020, aí o preço subiu um pouquinho, foi para R$ 176.900. Hoje, atualmente, esse modelo aqui que você está vendo custa R$ 213.900. Ou seja, de janeiro para cá ele teve um aumento de 26% ou R$ 44 mil para o mesmo carro. Mas ainda bem que a gente tem a KBB Brasil para você consultar certinho o preço que esse carro realmente está sendo comercializado aí nas concessionárias. Eu vou pegar aqui o meu celular para fazer exatamente como está aparecendo aí na sua tela, abrir kbb.com.br para ir lá na página de preço do A200 Sedan no site e aí eu vou ver que a faixa de preço dele, 0 km, varia em torno de R$ 201 mil e R$ 212 mil, é o preço que ele está sendo mais negociado nas concessionárias. Se você quiser saber o preço certinho dele, tem um link aqui direto para a página de preços aqui na descrição desse vídeo. É claro que esse fenômeno de aumento brusco de preço não é exclusividade desse modelo. Praticamente todos os carros premium sofreram com isso. Mas esse aumento atrapalha um carro como o A200 Sedan, que deveria servir como uma porta de entrada atraente para esse mundo premium. Já que considerar um A200 em vez de um Corolla top de linha, por cerca de 150 mil, 160 mil reais, é muito mais compreensível do que pagar mais de 200 mil reais para ter essa versão Advance. Por exemplo, por 215 mil reais fica difícil você relevar algumas economias que essa versão aqui tem, como o fato de você estar com a chave bem perto aqui do carro, mas ele não abre porque não tem chave presencial. Ou também os retrovisores não tem rebatimento elétrico automático quando você fecha o carro, ele também não tem sensor dianteiro nem traseiro. O ar-condicionado, apesar de ser automático e digital, não tem duas zonas, também não tem saída para o banco de trás e o retrovisor interno não é anti-ofuscante. Mas é claro que nenhum Corolla, Civic ou qualquer outro sedã abaixo dos 200 mil reais vai conseguir te entregar um ambiente tão sofisticado quanto o que a Mercedes entrega. Quando você tiver a oportunidade de entrar no Mercedes, você vai se surpreender porque de fato a marca tem um capricho diferente aqui no acabamento, mesmo se tratando de um carro de entrada da marca. Plástico rígido, comum mesmo, você vai encontrar só aqui nas aletas atrás do volante, elas realmente são de plástico mais comum. Temos na base do console central também esse plástico mais rígido e aqui no porta-luvas. Agora de resto você tem até direito à costura aqui nesse apoio de braço aqui no console central, com direito a revestimento de couro. Você tem um painel inteiro que é macio ao toque, aqui na lateral da porta também com couro e costura aqui na lateral também, enfim, é tudo muito chique e elegante aqui dentro. Essa cabine também não é só requintada, ela também é funcional, porque nós temos este porta-objetos aqui, até com essa capa para ser discreto, dá para colocar seu celular, sua carteira aqui também. Você tem este baú aqui com uma profundidade razoável também, que serve como apoio de braço.
A própria lateral das portas aqui, você consegue colocar garrafa, ela é larguinha para você colocar suas coisas, mas neste mundo cheio de smartphones, o principal a se falar mesmo de funcionalidade aqui é em relação às entradas USB, porque ele não tem uma nem duas, mas sim 4 entradas USB espalhadas pela cabine. Temos uma aqui na frente, outra aqui dentro do baú e 2 aqui atrás. Só que como você já deve ter percebido aí, essa entrada USB na verdade é do tipo USB-C. E como não é tão comum ainda assim a gente ter um cabo com 2 pontas USB-C, você provavelmente vai precisar de um adaptadorzinho que nem esse para você conectar o seu celular. E aí você vai pegar o cabo do seu celular e conectar aqui. E aí o resultado não vai ser dos mais atraentes. Bom, chegou a hora da gente falar dessas 2 telas digitais aqui que mereceriam um vídeo inteiro exclusivo só para elas, só para mostrar tudo que elas têm a oferecer. Mas eu vou ter que resumir aqui para vocês, então eu vou começar primeiro pelo painel de instrumentos digital. Ele tem uma tela de pouco mais de 10 polegadas e aí você tem várias opções de customização aqui, de layouts diferentes para você observar das suas informações. Por exemplo, você tem esse estilo mais clássico aqui de mostrador e contragiro. Você também tem um estilo mais esportivo aqui de mostrar as informações, que evidencia mais o velocímetro e o contagiros. Temos também uma opção progressivo, que é uma visão mais moderna aqui também, toda estilizada, enfim, tem várias opções de layout para você ver das suas informações, mas além disso você ainda pode vir aqui por esse botãozinho touchscreen no volante e escolher, na verdade, quais informações você quer que apareça mesmo nas 3 seções desse painel. Por exemplo, aqui no velocímetro você tem algumas opções de informações, no centro da tela você tem outras sobre a viagem ou outras coisas que você escolher, e também no contagiros você pode escolher o que você quer ver dentro da bolinha do contagiros também. Nessa segunda tela aqui nós também temos um pouco mais de 10 polegadas, é da central multimídia MBUX, ela é toda touchscreen, sensível ao toque então, e tem um nível de resposta bem parecido e bem rápido com o do seu smartphone, mas na verdade você tem várias maneiras para navegar pela central multimídia. Você pode vir por esse touchscreen aqui, esse botão touchscreen no seu volante também do lado direito, ou você pode usar toda essa seção do touchpad aqui, que também tem esses botões físicos para ajudar a navegação. A gente tem tudo isso dedicado para a central multimídia porque o câmbio do Mercedes-Benz fica aqui nessa alavanca, e não confundir também com o limpador de para-brisa, que fica deste ladinho aqui. Bom, voltando para a central multimídia, na minha experiência, eu acho melhor você navegar por ela pelo touchpad mesmo, porque quando você está dirigindo, a central ela fica um pouquinho distante de você, para você usar diretamente nela, no toque nela, você tem que deslocar o seu ombro muitas vezes. E quando você está dirigindo, esse touchpad aqui, esse botão touchscreen, digamos assim, do volante, ele não tem a mesma sensibilidade que o touchpad. Então quando você está usando dirigindo, às vezes você tem que ficar mexendo várias vezes aqui, enfim, desviando sua atenção, não é o ideal. Aqui pelo touchpad fica muito mais fácil você navegar pela central multimídia. Aí você tem vários menus aqui, opções de layout diferente para você ver as suas informações. Você pode baixar alguns aplicativos nativos dela também. Enfim, tem vários menus sobre o carro, sobre consumo, que a gente vai mostrando mais ao longo do vídeo. Agora, se você não quiser nada disso e usar pelos velhos sistemas Android Auto e Apple CarPlay, você pode fazer isso também. É só conectar o seu smartphone via cabo. Você ainda tem uma quarta maneira de navegar pela central multimídia aqui, que é pelo comando de voz, trocando uma ideia com ela. Mas sinceramente, esse recurso é mais para você tirar uma onda com seus amigos do que de fato útil para o seu dia a dia, porque é muito mais rápido você apertar o botão que você quer do que ter essa conversa com ela, e a gente vai mostrar isso na prática para você agora. Por exemplo, eu quero abrir a persiana do teto solar. A gente vai mostrar nas 2 maneiras agora para você. Olá, Mercedes. Desculpe, eu ainda não conheço o seu neto. Por favor, diga o nome. Oi, Mercedes. Desculpe, eu ainda não conheço o seu neto. Por favor, diga o nome. Eu não tenho nem filho. Abrir a persiana do teto solar. Você pode chamar um interlocutor de chamada falando o nome de um contato. Oi, Mercedes. Desculpe, eu ainda não conheço o seu neto. Por favor, diga o nome. Por que ela quer falar com o meu neto? Olá, Mercedes. Sim? Abrir a persiana do teto solar. O que você deseja fazer? Abrir a persiana do teto solar. Ok, estou abrindo a persiana no teto corrediço. Viu? É mais fácil apertar o botão.
O A200 Sedan tem 2,73 m de distância entre eixos, o que é mais do que os 2,70 de um Corolla, por exemplo, mas ele tem uma carroceria menor. Acho que por isso mesmo chega a surpreender o aproveitamento de espaço que você tem aqui dentro, porque eu, como vocês já devem saber, se você é recorrente aqui do canal, eu tenho 1,70 m, então muito bem acomodado aqui, ó, para os meus joelhos, para minha cabeça, mas mesmo quem for mais alto, eu acho que não vai ter tanto problema para se acomodar aqui dentro. Agora, se você sentar no meio, aí sim você vai ter um problema, porque temos um ressalto bem grande aqui no assoalho que vai atrapalhar bastante a sua vida. E a gente também sente falta de ter um apoio de braço aqui, ó. Aqui não vem nada para frente para você apoiar seu braço, não tem nenhum porta-copo aqui. Tudo bem, fica devendo isso. Bom, como eu falei na cabine, ele é funcional lá dentro e aqui fora também, porque nós temos 430 litros de capacidade volumétrica aqui, que não é nada que chega a surpreender tanto assim, mas é um volume bem razoável para o porte desse carro aqui. Ele também tem uma boa abertura da tampa do porta-malas. Esse degrau aqui para o assoalho também não é dos mais altos, ou seja, não dificulta tanto na hora de você pegar alguma coisa mais pesada aqui dentro. Você também tem essa preocupação que, embora ele tenha pescoços de ganso aqui nas alças do porta-malas, eles têm essa proteção aqui, ou seja, se você colocar alguma bagagem, você não vai correr risco de amassá-la quando você fechar o seu porta-malas. Se você precisar ampliar o seu espaço aqui dentro, nós temos dois atalhos aqui, ó, para você rebater os bancos, mas você faz isso e ainda tem que ir aqui dentro e empurrar. Ai, como eu fiz agora. E se você furar o seu pneu, você não vai ter um step aqui embaixo, você tem aquele kit de reparação do seu furo se você entrar em algum apuro por aí. No futuro, os proprietários de um Renault Duster vão poder falar que eles têm um motor Mercedes, mas hoje quem tem um A200 vai poder falar que ele tem um motor Renault, embora eu ache que esse segundo caso seja mais improvável. O fato é que esse motor 1.3 turbo aqui foi fruto de uma parceria entre a Mercedes-Benz e a Renault. É um desenvolvimento em conjunto das duas companhias e nesse caso ele rende 163 cavalos e 25,5 kg de torque. E no caso do A200 Sedan, ele trabalha com um câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. Um dos pilares desse motor aqui, se não for do tema principal dele, é ser eficiente. E para isso o carro te dá todos os recursos possíveis aqui para te lembrar constantemente de que você precisa tomar cuidado com o seu nível de consumo aqui de combustível. Então até eu vou colocar na central multimídia aqui o tema eficiência, para a gente ter todo um ambiente aqui, todas as informações sobre o consumo do carro. Vou colocar ele no modo Eco aqui também. Nesse modo Eco aqui o carro fica muito mais comportado na sua mão, as respostas do acelerador ficam mais vagarosas, né? Você é obrigado a colocar um pouquinho mais de carga no pedal para poder extrair mais potência dele. As trocas de marcha são antecipadas, né? Para deixar o rugido mais baixo, aquela receita que a gente já conhece. Mas além disso, ele tem outros truques também que não são tão usados assim, estão começando agora a ser mais populares. O primeiro dele, bom, é o start-stop, esse já é mais comum mesmo, mas o segundo, que é o principal, é a desativação de cilindros. Isso mesmo, esse carro tem 4 cilindros, mas de vez em quando ele pode rodar só com 2 cilindros, porque se você estiver numa velocidade constante ou descendo uma ladeira, por exemplo, engrenado, né, sem o pé no acelerador, ele vai poder entender essa situação e aí ele vai desativar 2 cilindros do motor para que você tenha ainda menos consumo. E dá para perceber isso se você estiver no modo progressivo aqui do seu painel de instrumentos, que ele deixa o contagiros em numeral. E aí você consegue perceber que quando ele desativa esses 2 cilindros da bancada, as rotações por minuto ficam muito abaixo das 1000 RPM, né? Geralmente o carro em marcha lenta fica ali próximo da 1000, um pouquinho acima, mas nesse caso ele fica abaixo disso porque você só tem 2 cilindros trabalhando. E aí, fora desses recursos, você consegue acompanhar aí aqui na central multimídia o seu histórico de consumo, né? Desde as últimas vezes que você andou com o carro, como é que você tem tratado o seu pé direito. E aqui você tem também um menu, uma espécie de menu que eles chamam de condução uniforme, que você vai ganhando pontuação conforme a sua dirigibilidade estiver mais suave, né? Todos os seus movimentos estiverem mais suaves, e você vai ganhando bônus em quilometragem, ele vai mostrando o quanto a sua autonomia vai aumentando à medida que você é mais consciente no seu consumo.
Segundo o Inmetro, o A200 Sedan roda 11,3 km por litro na cidade e 14,1 em rodovias, lembrando que ele só aceita gasolina. Na prática, eu rodei aí 80% em rodovias, uma velocidade constante, e eu consegui médias próximas de 17 km por litro, que mostra que se você quiser ser bastante consciente no seu consumo, você consegue aqui no A200. Mas para ser considerado eficiente, não basta só ele ser econômico, ele tem que aliar isso a um bom desempenho. E fica tranquilo que essa paternidade compartilhada aí com a Renault não prejudicou nem um pouco o desempenho que você esperaria de um classe A sedã. Eu vou colocar aqui no modo Sport aqui o carro e também a central multimídia nesse ambiente mais esportivo também, para criar essa experiência, como eles chamam, que é esse layout aqui. Para falar que esse motor 1.3 ele consegue sim desenvolver a velocidade que você esperaria desse carro. Você não vai se preocupar em nenhum momento com falta de fôlego com ele, ou ter que ficar calculando muito na hora de fazer alguma ultrapassagem, subir uma ladeira. Nada disso vai passar pela sua cabeça, porque esse carro ele até consegue passar uma sensação de que ele é menorzinho, assim, ele tem um entre-eixos de 2,73 que eu falei, mas às vezes nem parece, porque ele consegue ficar bem mais justo nesse modo Sport quando você extrai mais potência dele. A direção elétrica, por exemplo, ela fica muito mais responsiva, ela fica mais dura mesmo, dá mais confiança na hora de você fazer alguma curva. A carroceria dele é muito bem controlada, mesmo sendo uma suspensão de eixo de torção atrás e não um multibraço como alguns concorrentes. Ele consegue entregar o mesmo nível aí de eficiência na hora de você fazer curva, que você não sente muita falta desse recurso aí de multibraço. E o câmbio também, bom, aí mereceria um capítulo à parte nessa avaliação, porque a sincronia que ele tem com o pedal do acelerador é incrível. Todas as trocas de marcha são muito rápidas, muito precisas. Ele consegue ter uma previsibilidade do que ele precisa para extrair potência do carro na situação certa. Se você está entrando numa curva, saindo dela, entrando numa descida, subida, enfim. Ele consegue ler muito rápido o que você precisa para entender a sua pressão no pedal do acelerador. Então esse câmbio é muito bom mesmo para dar essa sensação maior de esportividade. Mas é claro, esse motor tem suas limitações. Ele é um motor 1.3, então se você estiver num ambiente que você consiga explorar em velocidade final, você não vai se surpreender muito com o que ele tem para te entregar. Mas até aí nem é a proposta desse carro. Até porque quando você faz as suas trocas pelas aletas aqui atrás do volante, ele costuma pegar de volta o seu controle aqui da central eletrônica para as trocas se você fica muito tempo sem usá-las. Ou seja, ele não é um carro esportivo, mas ele pode sim agradar bastante em desempenho se você colocar nesse modo Sport. E aí até essa tela da central multimídia mostra o quanto você está abusando aí do seu pedal do acelerador, quando você está usando de potência, de torque, enfim. Cria todo um ambiente bacaninha aqui para você se divertir ao volante. Ainda falando sobre dirigibilidade dele, eu falei que esse conjunto de eixo de torção atrás da suspensão não teria nenhum problema para você se divertir aí numa estradinha mais sinuosa, mas o convívio na cidade mostra que esse conjunto de suspensão não consegue absorver tão bem assim as imperfeições da pista, porque ele é mais durinho mesmo. As rodas são grandes, né? São de 18 polegadas, pneus de perfil fino, de perfil 45, mais essa suspensão com perfil mais duro, e aí você não tem aí uma absorção muito macia dos buracos. Não chega a atrapalhar muito sua experiência aqui com a A200 Sedan, mas é algo que você tem que levar em consideração, esse pequeno desconforto se você estiver passando numa rua um pouco mais esburacada. Um dos recursos que a gente sente falta aqui no A200 Sedan é o detector de pontos cegos, porque como ele é um carro mais baixinho, os retrovisores não são tão grandes e as colunas, sei lá, atrás são mais largas, você não tem muita amplitude de visibilidade aqui. Então seria um fator a mais de segurança aí se a gente tivesse detector de ponto cego, principalmente se você anda muito na cidade, né? Traria aí um adicional de segurança para o carro se ele tivesse. Além do que você já viu até aqui, o A200 Sedan ainda tem 7 airbags, tem bancos com ajustes elétricos e opção de memória, teto solar panorâmico, frenagem autônoma de emergência que você pode configurar o nível de reação dela, se será antecipado ou tardio. Tem também sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, que são de LED e inclui função de neblina, além de ter uma câmera de ré com uma das melhores definições que eu já vi numa câmera dessas. Como eu falei lá no começo do vídeo, esse carro aqui perdeu um pouquinho do apelo que ele teria para quem ainda quer entrar no mundo premium usando esta porta de entrada aqui. Mas para quem já é desse universo e tem uma idade um pouquinho mais jovem, quer um sedã um pouquinho mais descolado do que os sedãs tradicionais, será que este A200 Sedan aqui é a melhor opção?
Isso a gente vai descobrir no nosso próximo vídeo, quando a gente for comparar este carro aqui com seus rivais BMW Série 2 Gran Coupé e Audi A3 Sedan. Se você não quiser perder o nosso veredito sobre o A200 Sedan e como é que ele se compara aí contra esses rivais, é só você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, aperta este botãozinho vermelho para você não perder quando o vídeo for ao ar. E aí, se você ficou até aqui, acho que a gente merece o seu like também, né? Antes de você sair do vídeo. Até a próxima, valeu!